Muitas das histórias que se contam acerca de Jesus aconteceram em redor do Mar da Galileia. O Mar da Galileia não era realmente um mar, mas um enorme lago de um profundo azul. Por causa disso, algumas pessoas chamavam-lhe o Lago de Genezaré. Nas margens do Mar da Galileia existiam pequenas aldeias, onde as famílias viviam e os pescadores apanhavam peixe. Alguns dos discípulos de Jesus, como Pedro, André, Tiago e João, eram pescadores nas margens do Mar da Galileia. Eles moravam na vila piscatória de Cafarnaum. A cidade de Nazaré, onde Jesus cresceu, ficava também perto do Mar da Galileia. Jesus e os seus discípulos eram do lado oeste do Mar da Galileia. No lado leste, viviam muitas pessoas, que não seguiam a Deus, e adoravam outras coisas, em sua vez. O Mar da Galileia era tão grande e largo, que se tornava muito difícil de o atravessar em pequeninos barcos de pesca. Isso levaria muitas horas, além de ser muito arriscado. Às vezes, no Mar da Galileia, surgiam tempestades terríveis. Era tamanha a chuva e o vento que se abatiam sobre o lago, ao ponto de provocar tão grandes ondas, que os barquinhos por vezes se afundavam, diante de tais gigantes. Ao fim de um certo dia, os discípulos de Jesus foram surpreendidos, pois Jesus pediu-lhes para viajarem com ele para o outro lado do lago. Ele disse assim: Vamos para o outro lado do lago. Os discípulos confusos coçavam a cabeça, tentando imaginar porque é que Jesus queria ir para o outro lado do lago. Os discípulos sabiam que naquela margem as pessoas não acreditavam na palavra de Deus. Mas porque é que Jesus queria falar com eles ou vê-los? Ainda assim, eles bem sabiam que para seguirem a palavra de Deus e os seus ensinamentos, não deviam questionar Jesus, mas antes, fazer tudo o que ele dissesse. E assim os 12 homens entraram confiantes, nos pequeninos barcos de pesca, que estavam atracados nas margens do Mar da Galileia. Os barcos eram tão pequeninos que apenas 3 homens cabiam em cada barco. Foram em 4 barcos, mar adentro. E assim lá foram eles, para longe da segurança das margens. Remando, à vez, braçada a braçada, iam lentamente atravessando o lago, remando e remando. Por muitos quilómetros. Entretanto, caía sobre eles o calor dos últimos raios de sol, daquela tarde. De um lindo tom de rosa e laranja, o céu gentilmente mudou para azul profundo. E à medida que a noite caía e a lua nascia, a água brilhante ia rolando suavemente sobre os seus barquinhos. Conforme a viagem avançava, Jesus, sentindo sono, deitou-se para adormecer profundamente. Entretanto, os discípulos incansáveis continuavam a remar os pequeninos barcos, à luz do luar. Enquanto Jesus dormia, começou o vento a soprar com mais força. Os discípulos sentiram um certo frio no ar, e logo enormes nuvens negras encobriram a lua. Perceberam de imediato que uma horrível tempestade estava a caminho. É verdade que alguns dos discípulos, antes de conhecer e seguir Jesus, foram pescadores toda a sua vida. Eles já tinham enfrentado outras tempestades nos seus barquinhos. Por isso, estavam confiantes de que poderiam continuar a remar e atravessar esta tempestade, até chegar ao outro lado do Mar da Galileia. Então, o vento começou a balançar os barcos de um lado para o outro. E sem parar, os discípulos insistiam, remando mar dentro até às partes mais profundas do Mar da Galileia. A água era tão profunda que ficou negra por debaixo dos barcos,
As ondas, que eram enormes, começaram então a atingir os discípulos, enchendo também os barcos de água. Agora o vento uivava, soprando copiosamente para trás as suas barbas e cabelos, que até fazia os olhos chorarem. Alguns dos discípulos começaram a ficar assustados e com medo. A chuva começou a engrossar e as ondas ficaram ainda maiores. Por aquela altura, os discípulos estavam já todos encharcados e completamente aterrorizados. Até os discípulos, que eram pescadores, estavam assustados e alguns começaram mesmo a gritar de medo. A maior onda que alguma vez viram, de repente, apareceu do nada, no meio da escuridão, e rebentando sobre os barcos, encheu-os praticamente todos de água. Eles perceberam logo que os barcos estavam a afundar e que este seria certamente o seu fim. Bem tentavam sacudir para fora do barco toda a água que conseguiam, mas a chuva era tão forte, que enchia com mais água do que aquela que eles conseguiam atirar borda fora. Num dos barcos, os 2 discípulos sacudiram Jesus para o acordar, enquanto gritavam de terror. Jesus sentou-se e sentiu o barco a balançar, enquanto via a água subir cada vez mais, mas simplesmente abanou a cabeça. Jesus não estava assustado nem abalado. Ele sabia que tudo o que acontece faz parte do plano de Deus. Os 2 discípulos não encontravam qualquer indício de medo ou preocupação na face de Jesus. Jesus passou então pelos 2 discípulos e enfrentou a tempestade. Os outros discípulos, encharcados pela chuva e pelas ondas, nos outros barcos, estavam encolhidos e gritavam de medo. Jesus ergueu os braços e disse: Cala-te. Fica quieto. Os discípulos assistiram a tudo com espanto. Quase imediatamente, o vento serenou. E as ondas foram ficando cada vez mais pequenas, até que o mar da Galileia se tornou manso e calmo, como um lago. As espessas gotas de chuva rapidamente encolheram, até se tornarem num leve chuvisco que logo se desvaneceu em nada. Os discípulos usaram então novamente as mãos para sacudir a água borda fora. Logo os barcos ficaram sem água e o céu mudou-se para uma noite clara e sem nuvens. Enquanto as estrelas brilhavam e cintilavam lá no céu, a luz da lua mostrava-lhes novamente o caminho para o lado leste do mar. Jesus ficou decepcionado com os seus discípulos. Ele olhou para os 4 barcos e disse: Por que estais com tanto medo? Ainda não tendes fé? Os discípulos entreolhavam-se e admiravam-se surpreendidos. Estavam envergonhados, embora sabendo que Jesus tinha sido enviado por Deus para lhes levar os seus ensinamentos e divulgar a sua palavra, eles não tinham ainda entendido quão poderoso e especial era Jesus. A fé deles em Deus e em Jesus não era tão forte como deveria ter sido. Agora eles sabiam que se estivessem com medo ou se não soubessem a quem recorrer, não precisavam carregar o medo com eles. Eles poderiam falar com Deus ou perguntar a Jesus, e Ele lhes mostraria como resolver os seus problemas e manter a sua fé forte. Na sua jornada através das águas, os discípulos aprenderam a confiar em Deus e em Jesus e a saber que Deus os protegeria, acontecesse o que acontecesse. Depois da tempestade acalmada, os 4 barquinhos seguiram em frente em direção à margem leste, onde desembarcaram na cidade dos Gerazenos. Na margem leste do mar da Galileia, Jesus continuou com os seus ensinamentos e os discípulos continuaram a ajudá-lo a espalhar a palavra de Deus.